A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 10, vamos ler do verso 17 ao 24, vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então vamos ler a partir do verso 17, capítulo 10 de Lucas, que diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitaram pelo teu nome. Aqui fala a respeito, né, da missão dos 70, onde eles foram enviados, né, para falar do evangelho de Cristo, para falar das boas novas, para ali, né, fazer a obra do Senhor. Onde o Senhor falou também que aonde eles entrassem não fosse aceita a palavra, né, vinda da parte de Deus, para eles sacudirem as poeiras de seus pés, né, onde também no verso 16 que diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem a vós rejeita, rejeita a vós, a mim me rejeita. Então eles foram enviados no nome de Jesus para falar do evangelho de Cristo, e aqueles que rejeitavam, né, os evangelistas de Cristo, estavam rejeitando ao próprio Cristo. Isto é, aquele que está à frente para fazer a obra, quando é rejeitado, não querem ser, as pessoas não querem ouvir a mensagem, está rejeitando a Cristo. E ali eles tinham voltado, né, dizendo: Senhor, até os demônios nos sujeitaram pelo teu nome. Isto é, eles tinham a total certeza ali e compreensão de que não era por eles, era pelo nome de Jesus, pelo nome santo de Jesus. E assim deve ser na nossa vida, né? Nós sempre não esquecemos de que a glória é de Deus, o poder é de Deus e tudo é dele, aleluia. Então Jesus, né, e ele lhe disse, Jesus: eu via Satanás como raio cair do céu. Então Jesus estava vendo aquilo que já vai acontecer, né? Como diz em Apocalipse 12, 9, a queda, né? Ali o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, já olhando o futuro ali, observando quando Satanás vai ser jogado do céu, né? Quase na metade da grande tribulação. A derrota, né? Jesus olhando já o que o ministério dele na terra estava produzindo, né? Isso é uma forma de Deus, quando permitiu Jesus ali já ver isso acontecendo, era tipo, vale a pena, porque ele veio para nos resgatar. E eis que vos dou poder para pisar sobre as serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isto é, essa autoridade espiritual que Deus deu para todo aquele que nele crê. Essa autoridade espiritual que todo aquele que quer em Cristo Jesus, ele tem. É uma autoridade espiritual e não sobre os homens. É uma autoridade vinda de Deus para guerrear guerras espirituais. E não para nós lutarmos com as nossas forças carnais. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, isso é, não fique alegre, né? Por causa disso, porque isso provém de Deus, a guerra espiritual, tudo. Quem guerreia, nós somos apenas um canal, mas quem guerreia é Deus. Antes alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isto é, a salvação de alma, a salvação das almas, tanto nossa que pregamos o evangelho, quanto aqueles que nós estamos evangelizando, é muito mais importante. Essa é a ocasião para alegrarmos, né? E não qualquer outra coisa, né? A igreja, o povo de Deus, nós, né, que cremos em Cristo Jesus, temos que nos alegrar, não apenas pela cura, não apenas por um manifestar milagroso do Senhor, mas sim por essa alma ser resgatada, por essa alma aceitar Cristo, por essa alma estar com o nome dela escrito no livro da vida. Tanto o que prega, tanto o que escuta. E essa é a intenção de Deus, a alma, né? A alma, esse é o maior valor, o valor de uma alma. Aleluia! Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no espírito. Então, Jesus se alegrou porque ele estava vendo o tamanho da obra, né, redentora que ia ser, ele passar pela cruz, ia causar tantas libertação, né? Se ali Jesus falando, e já estava ele vivo, e os discípulos indo falar do nome de Jesus, já estava causando, né,
tanto efeito, e aquilo trouxe alegria, porque ele estava vendo o tamanho da obra redentora. Aleluia, porque ele precisava disso no espírito dele, né? Porque ele era 100% homem, mas 100% Deus, mas ele não usava ali do seu sua autoridade, né? Sua deidade de Deus, mas o Espírito Santo testificava nele, aonde ele se alegrava no Espírito, porque ele viu o tamanho da obra redentora. E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele dando graças porque ele via que ia valer a pena, né? E ele ali, né, vendo que Deus era aquele que produzia todas essas bênçãos, todas essas coisas. E ele deixando alerta ali, olha, vocês vão ver, né, sinais e maravilhas, mas não alegreis com isso, mas tenha certeza, fica alegre quando alguém aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Isto é, Deus, ele não revelou essas coisas porque o pessoal estava com o coração duro, a hierarquia religiosa da época. Né? E assim às vezes né? As pessoas ficam obstinadas em querer ver milagres, sinais, maravilhas por causa do status e esquece da alma. Esquece do cuidado, do resgate da alma, né? E isso é valioso para o Senhor. Uma alma tem muito valor ao Senhor. Então, aquela hierarquia religiosa ali não tinha visto Jesus com um olhar divino. Ele não foi revelado a eles isso, né? Escondestes, né? Essas coisas dos sábios, aqueles que se achavam muito importante, mas revelou aos pequeninos. O Senhor ali revelou isso aos pescadores, aqueles homens simples foram escolhidos por Deus para agora ter entendimento das coisas espirituais. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Então, assim Deus quis, né? Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Então, infelizmente, a igreja também moderna hoje, ela está assim, muitas das vezes, né? Chama bem o que é injusto, chama bem o que é contrário. Mas assim era naquela época. E Jesus, ele escolheu as coisas, né, que não era para chamar como se já fosse. Aqueles pescadores eram homens simples, mas foi para esses que Deus quis se revelar. Quis revelar o reino. Então aqui Jesus está falando, olha, não fique ansiosos com sinais, não ficam ali, né, com milagre, com aquilo que tanto alguém quer, mas a salvação da alma, essa é mais importante. Nós temos que nos alegrar com a salvação em Cristo Jesus. Hoje o cristão, ele não tem se alegrado somente com a salvação, de ser salvo. Ele quer coisas materiais, ele quer abundar nas coisas financeiras, ele quer status, ele quer, né? E o Senhor está chamando-nos hoje para dizer, olha, cuidei de estar alegre, da sua alma estar salva, né? Esteja alegre em resgatar almas, né? As coisas aqui na terra é passageira, não vamos trocar a nossa salvação por um minuto de prazer, por um minuto de conquista, por umas coisas que vai ficar, vai permanecer, mas em tudo seja grato ao Senhor, por tudo que Ele tem derramado espiritualmente sobre você. Queira buscar mais do reino, não das coisas materiais. Tem pessoas que não querem essa intimidade com Deus. E naquele grande dia, não vai ter como dizer que não teve oportunidade de ter essa experiência com Cristo. Muito cristão que tem menosprezado as experiências espirituais com Deus, tem menosprezado as coisas do reino. E aqui o Senhor estava dizendo, né? Graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, que concedeste essas coisas aos sábios, que escondeste essas coisas dos sábios, perdão, e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Então o Senhor, Jesus estava dizendo, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor escondeu essa riqueza, né? Esse dom, essa maravilha espiritual dos sábios, porque eles estão tão cheios de si que eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias, o Salvador, mas revelou aos pequeninos. Então, quer dizer, status financeiro, né, a pessoa ser reconhecida, honra de homem, não nos garante uma salvação eterna, não nos garante a vitória definitiva, porque quando nós chegarmos
na nossa salvação eterna com Cristo, sermos gratos e saber, Senhor, eu almejo a tua volta, eu quero, Senhor, estarmos salvos em Cristo Jesus. Essa é uma vitória que ninguém pode tirar de nós, né? Então, as coisas terrena, o homem pode tirar, pode você ir embora dessa terra e ficar aí, apodrecer. Um carro novo, um dia ele vai ser velho, uma casa com o tempo ela vai deteriorar, a roupa ela fica velha, mas as coisas que nós ganhamos no mundo espiritual, essas são eternas. É isso que o Papai do Céu está dizendo, filha, filho, não fica apegado a coisas. Né? Se até aqui você andou ansioso, querendo coisas, talvez você tenha até às vezes entrado em dívida para conquistar ou para deixar melhor o teu espaço no momento. Aquietai, né? Não faça dívida, não seja escravo daquele para quem você deve, mas peça para o Senhor, para Ele suprir todas as suas necessidades e carências, e tudo que chegar na tua mão vai chegar de forma leve, suave, agradável. Se você fez alguma loucura, peça perdão ao Senhor, né? Senhor, desculpa, eu me embananei nos meus entendimentos e acabei fazendo dívida, acabei colocando as forças dos meus braços mais em trabalho, esquecendo de cuidar da minha vida espiritual. Eu quero resgatar esse momento espiritual com o Senhor. Eu tenho acumulado tesouros que vai ficar na terra, eu tenho acumulado tesouros que a traça vai comer. É isso que o Papai do Céu está dizendo hoje. Alegrai-vos da sua alma se salva. Ainda dá tempo, Jesus te ama. Deus te ama, Ele quer te resgatar, aleluia. Assim é o Pai, porque assim Ele te aprove. Então Deus quis se revelar aos pequeninos, aos simples, àqueles que ninguém dá nada. É assim que Deus quis. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. Então, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus, ele se revela a quem ele quer. E só vai ao Pai através do Filho, e só vai ao Filho se for através do Pai. Isso quer dizer, a salvação não é um assunto, né, de nós educarmos, mas é uma revelação do Espírito Santo na alma. Não é nós educarmos alguém para ser salvo, mas é para quem Deus quer se revelar. Ali, aqueles homens, eles eram entendidos da lei, mas eles em tudo não quiseram, rejeitaram a Cristo, não foi revelado para eles. Mas a salvação é para aqueles que querem, né, que Deus se revele a ele. Então, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, né? Então, a salvação é para quem Deus quer se revelar. Aleluia, Ele quer se revelar a todos, mas é necessário nós abrirmos mão do controle, esvaziar de nós mesmos e permitir Papai do Céu vir e tomar controle da nossa vida. Aleluia, o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele ama a tua alma, Ele quer te resgatar, Ele quer resgatar a sua família, os seus, as coisas terrenas vai ficar. Nós temos que viver com alegria todos os dias, dando graças ao Senhor pelo ar que nós respiramos, pelas plantas, pelo, né, sol que brilha, por todas as coisas, pelas as pessoas que estão ao nosso redor, mas sabendo que tudo isso aqui é só um pouquinho do que Deus tem reservado para nós, é muito maior, muito mais grandioso o que Deus tem, porque a palavra do Senhor diz que o que Ele tem guardado para nós é muito mais que nós possamos imaginar, é coisas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e não desceu no nosso coração, é aquilo que nós não temos entendimento. Deus tem em excelência para aqueles que o servem. Então, tudo que Deus proporcionar nós vivermos, sejamos gratos, no nome de Jesus. Não seja ranzinza, não seja preocupado com as coisas terrenas, né? Se você não tem, tenha cautela, peça perdão se você fez para querer viver num ambiente melhor, sem poder naquele momento. Mas se você tem também, ajude o próximo, viva bem, não fique pensando em acumular e não viver, deixar, se privar de coisas, né? Isso também, o Senhor às vezes põe muito na mão da pessoa, para ver como ela vai agir, e ela às vezes quer se privar de coisas para economizar, para guardar, sendo que o amanhã, nós temos que ter isso, pensar no amanhã, guardar, mas não de uma forma tão miserável que você nem vai usufruir daquilo que você tem, né? E então Deus não se agrada disso, tudo ponderância, aleluia. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular.
Agora, em particular, Deus falou com os discípulos, Jesus falou com os discípulos, né, com os 70 que tinham saído para fazer a missão. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Então, bem-aventurado era eles, porque viam Cristo. E isso, né, era um privilégio. Mas não somente porque eles estavam vendo, porque eles estavam olhando de uma forma espiritual, de uma forma, o olhar da fé. Porque ali, se fosse só ver Cristo, já acreditaria, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes daquela época não teriam crucificado a Jesus, porque eles também viram Cristo. Então não era o ato de ver, não tinha muito a ver com o sentido, né, visual de ver Cristo na terra. Não, mas era o olhar da fé. Porque senão eles não teriam entendido o que era espiritual, não tinham entendido que no nome de Jesus eles iriam expulsar demônios, iriam falar do nome de Cristo. Ali eles usaram a fé no nome de Jesus. Assim deve ser a minha e a tua vida. Quando nós vemos que algo está errado, na autoridade do nome de Jesus, nós orarmos para que aquele mal se bata em retirada, porque é a guerra espiritual, né? É no nome de Jesus que o mal vai se sujeitar, não a nós, mas na autoridade que tem no nome de Jesus. E ali, Jesus dizendo a eles, né? Em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Isso é, os olhos espirituais. Que hoje você possa abrir a sua mente, pedir para o Papai do Céu fazer ali, né, algo espiritual para você entender, para que você venha ter experiências espirituais com Deus, que Ele venha se revelar a você no íntimo e no secreto, porque é isso que vai nos garantir uma salvação, nós estamos conectados com o espiritual da parte de Deus, aleluia. No verso 24, que diz: pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Isto é, muitos profetas antes, né, desde lá de Gênesis até Jesus pisar na terra, eles queriam ter tido essa experiência no nome de Jesus, do Messias. Eles queriam, né, ver, mas não era somente por ver, era o ver espiritual, porque muitos viram, mas não acreditaram. Né, os sacerdotes, os fariseus, aquele povo daquela época, muitos rejeitaram a Cristo, por isso ele foi crucificado. Mas agora aquele povo ali estava vendo de uma forma espiritual, que até mesmo muitos ali antes, né, de Cristo não viram. Então muitos dos profetas e reis desejaram ter aquela experiência espiritual que agora está revelada, está à nossa disposição. Não somente aqueles 70 que saíram para fazer ali o evangelismo quando Jesus estava na terra, mas nós, na autoridade do nome de Jesus, podemos. Muitos antes de nós não tiveram acesso a essa fé dessa forma, que no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus, ele diz que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez, porque no nome dele há poder. Ele foi, mas ele permanece conosco através do Espírito. No nome de Jesus podemos expulsar demônios, podemos curar cegos, mas a maior vitória que tem é você salvar uma alma pelo nome de Jesus Cristo. Essa alma, essa pessoa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, e ela poder agora fazer parte do reino de Deus. Então, não apenas nos alegrarmos porque os espíritos ali se sujeitam ao nome de Jesus, porque isso já é garantido, a vitória já é dada, porque Jesus é Deus. Então, numa guerra espiritual, quando clamamos e oramos pelo nome de Jesus, a guerra é garantida, porque já foi vencido na cruz. E ele é Deus desde antes da criação do mundo. Mas o Senhor está dizendo, né? Muitos queriam ter essa fé que está disponível, né? Muitos ali, pois vos digo que muitos dos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, isto é, pela fé no espiritual, e não ouviram, e ouviram o que vós ouves e não ouviram. Jesus veio e ele ensinou ali, ele deu ali exemplo de como agir no espiritual. Muitos queriam ter exercido essa fé, né? Demonstra que a fé não está nos sentidos de ver,
né? Como eu disse, mas pelo acreditar espiritualmente. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Esteja alegre do seu nome estar no livro da vida e de você resgatar almas para Cristo. E resgatar a alma não é você fazer um milagre. Muitos chegam até Cristo, recebem o teu milagre e vai embora. E não quer mais intimidade com o Pai. Mas Jesus, ele não quer somente te dar cura, não quer somente te dar uma vitória, te dar uma casa, te dar o bem material. Ele quer te dar uma salvação eterna. Ele quer que você sinta a alegria na tua alma de reencontrar Ele um dia. Que nós possamos pedir, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, verdadeiramente. Isso é, venha logo, Jesus, né? Porque aqui nessa terra tem tristeza, tem perca, tem morte, tem dor, mas a maior riqueza eterna é estar com Cristo, o Criador, e é um lugar que não vai ter morte, não vai ter dor, né? Não vai ter doença. É um lugar de paz e alegria eterna. Então nós almejamos isso, né? Que nós possamos estar preparados todos os dias para a volta do Senhor Jesus. Que você não tenha medo da volta de Cristo, porque aquele que está em Cristo Jesus, ele vai ser resgatado e vai ter o melhor para ele preparado. Que você possa ter teu nome escrito no livro da vida. Que você possa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que você possa também ser instrumento de Jesus Cristo para alcançar a tua família, para alcançar aqueles que estão ao teu redor. Para que eles possam também, assim como você, estar nessa glória poderosa, aonde nós não vamos ver a dor, não vamos ter perca, não vai ter morte, onde vamos receber de Deus um corpo glorificado, onde não vai ter trapaça, não vai ter engano, não vai ter inveja. Você possa querer isso para você na tua alma e também querer isso para os seus. Amém? E a palavra do Senhor diz que primeiro devemos buscar o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado, isto é, quando nós buscamos a Deus, Ele prepara o melhor para nós também nessa terra. Não somente no céu, mas também nessa terra. Não fique com a tua mente cauterizada pensando, olha, eu devo sofrer, não. Vê a autoridade que há no nome de Jesus para você expulsar todo demônio que age nas suas finanças, que age na sua saúde. Esse nome tem poder para nos ajudar, nos auxiliar nessa vida terrena. Você não vai viver uma vida miserável. Não, você vai viver uma vida de providência e cuidado do nosso Senhor Jesus, mas almejando em tudo o céu, não apego material. Como Abraão, ele vivia como peregrino na terra, mas em tudo ele era muito bem sucedido, mas ele vivia com aquelas coisas, com aquelas riquezas, como se não fosse dele, ele não tinha apego, porque ele sabia que a maior morada para ele e para os descendentes dele era o céu. É aquilo que Deus tem guardado para nós. Na palavra do Senhor diz que no céu as ruas são de ouro. Então aquele que tanto quer riquezas, né? E ele deveria almejar o céu, mas não é acumulando a riqueza, mas é se entregando verdadeiramente ao Pai Criador. Quando nós entregamos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, o Criador do céu e da terra, nós somos bem-sucedidos porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono daquilo que tudo Ele criou. Então nós somos cordeiro em Cristo Jesus. Olha que lindo! Você é cordeira do Rei, poderoso e santo, Criador de tudo. E quando você toma posse disso, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou cordeira em Cristo Jesus. Eu trago à existência tudo que Ele já passou pela cruz e deixou para mim de bom. Ele deixou autoridade no nome dEle. E eu declaro abundância onde há escassez. Que você possa usar esse nome com autoridade. Para você ter autoridade no nome de Jesus, é necessário você aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Abrindo mão de todo engano, de toda idolatria, de tudo aquilo que é engano. Porque a palavra do Senhor diz que só vamos ao Pai através de Jesus. Então, é através de Jesus que você vai ter acesso a essa fé que esses discípulos, esses 70 discípulos aqui, tinham para exercer no nome de Jesus em ali guerrear espiritualmente e trazer à existência tudo o que é necessário. Jesus veio, Ele libertou, curou, mas Ele está dizendo que a maior alegria que nós devemos ter é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isto é, nosso nome escrito ali, olha, você vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. E isso é pela fé
naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não é por merecimento. Ninguém é merecedor de ser salvo. Por mais boazinha que a pessoa seja, ela é falha, ela é pecadora. Então, foi necessário Cristo passar pela cruz para nos dar essa graça imerecida, porque nós não merecemos. Mas ele em tudo nos amou e passou pela cruz. E ali ele se alegrou quando os discípulos disse que os demônios se sujeitavam ao nome dele. Então ele via, eu vou passar pela cruz, mas é gratificante. Obrigada, Senhor. Porque vale a pena eu resgatar esse povo. Jesus não merecia, mas ele decidiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas pereça, não seja condenado, né? Mas não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Deus te ama, Ele tem o melhor para fazer na tua vida, na tua casa. Ele quer levar paz, Ele quer levar uma paz. Quando você pensar assim, na morte, você não vai ter medo, você não vai temer. Porque hoje o que mais o homem teme é a morte. Mas quem está em Cristo Jesus sabe que tem uma esperança, tem uma vida eterna guardada para ele. Tem algo grandioso, que isso aqui é somente coisas materiais, mas o desapego nos garante uma paz no espírito, mesmo em meio à tribulação. Nós ficamos em paz, sabendo que Deus tem o melhor guardado para nós, né? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós sabemos que a morte é somente uma forma de nós estarmos junto com o Pai numa vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.